Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, disse que os desabrigados e desalojados pelas chuvas no litoral norte serão acomodados em hotéis e pousadas da região. 120 pousadas vão oferecer mais de 4.000 leitos. O gasto será pago por instituições financeiras e grupos empresariais. De início, a hospedagem será por 30 dias. 64 pessoas morreram nos dias 18 e 19 de fevereiro durante os temporais no litoral norte, a maior parte em São Sebastião. E aí, Silvio, boa iniciativa aí do governador Tarcísio de Freitas. Pois é, boa iniciativa, Paula. E veja, são 60 dias de governo, 60 dias à frente do Palácio dos Bandeirantes e, ao contrário do que a gente assiste na esfera federal, o Tarcísio só dá notícias boas mesmo diante de uma tragédia como essa. Qual notícia boa? Sabe trabalhar, é bom de serviço. E eu também queria lembrar a Natália Rezende, que é a secretária dele de Infraestrutura e Meio Ambiente, trabalhou com ele no Ministério de Infraestrutura, tem um currículo, é doutoranda, é especialista. Então, veja, diante de uma situação como essa, o que ele fez? Ele transferiu o gabinete dele para o litoral, colocou ali o colete, arregaçou as mangas e foi a campo. E agora mostra preocupação não só com quem perdeu tudo e vai ter que refazer a vida, por exemplo, como também com o setor hoteleiro do litoral. Muita gente que vive disso. Teve seus hotéis, suas pousadas parcialmente destruídas e, em outros casos, vão sofrer com desocupação, né? Então, ou seja, ele arrumou uma solução. O Tarcísio vem demonstrando, como eu digo, foco. Não está fazendo política no cargo, não fica olhando para o retrovisor, você não vê ele falar, porque nos governos anteriores do PSDB, que passou aqui 3 décadas à frente do Palácio dos Bandeirantes, não tinha isso, eles não faziam aquilo. Não, ele sentou na cadeira olhando para frente, não faz política no retrovisor. E está dando certo. Olha, uma boa nova cara que surge na política brasileira, é um gestor, de fato. E aí, Segre, 120 pousadas, então, vão oferecer mais de 4.000 leitos e o gasto será pago por instituições financeiras e grupos empresariais. É uma amostra de uma combinação, né, parcerias com a iniciativa privada e o governo do estado. Sem necessidade de colocar isso compulsivamente, sem necessidade de utilizar recurso público. E pensando economicamente, isso abrange outras coisas muito valiosas também, porque essas pousadas que, em termos gerais, trabalham muito em função do que seria o período de férias, elas poderão continuar a trabalhar. Isso vai gerar, direta ou indiretamente, emprego para pessoas que talvez estejam morando nessas localidades e que precisem um ingresso extra. O governador Tarcísio de Freitas está de parabéns. Ratifico o que falou Silvio agora, mostra que é gestor, que não utiliza a política para palanque, e sim para fazer as coisas que, segundo o seu entendimento, o povo está precisando. E ele está se dando muito bem. E aí, Augusto, a iniciativa do governador Tarcísio de Freitas aí? Perfeita. Eu me surpreendi agradavelmente com isso, porque é o tipo da ideia que já poderia ter sido materializada há muito tempo, né? As grandes ideias frequentemente são simples, são singelas. Ele resolveu, como lembrou o Segre, alguns problemas sérios com uma medida só. Você teria desemprego nas pousadas, problemas econômicos sérios. O turismo, vivem do turismo. São Sebastião é um dos maiores municípios aí que existe no estado de São Paulo, seguramente, e é um dos grandes municípios do Brasil. Tem distritos que são cidades, né? Maresias, Boiçucanga, são cidades. Vivem São Sebastião e esses distritos vivem do turismo. Ele vai manter a ocupação, né, com essa parceria público-privada, sempre ele recorre a isso com muito sucesso, e vai acomodar, não em galpões, como faz o governo federal quando isso acontece, né, e com presos políticos ou flagelados. Ele vai colocar em lugares decentes, tudo com essa simplicidade. Quer dizer, é muito bom você ouvir o discurso, como nós falávamos aqui, o discurso do técnico, né? Ele está interessado em solucionar o problema.
Primeira coisa que ele fez quando ocorreu a tragédia foi desimpedir caminhos aí que levassem aos hospitais, socorrer pessoas. Então, ele vai direto à solução do problema. Ele está fazendo aqui em São Paulo, com mais condições financeiras, em melhores condições financeiras, o que fez o tempo todo no governo federal. Ele foi acusado pela oposição de retomar obras paralisadas. Foi o primeiro ministro que seguiu esse beabá da administração pública. A obra paralisada tem que ser concluída. Você não tem que inventar uma obra para marcar o seu governo. Se você for sério como administrador, você primeiro termina as que estão em andamento. Ou então acaba com elas para sempre, né? Se não fizerem sentido. Mas geralmente fazem. As pessoas não conseguem terminar, ou calculam, roubam muito, tal. Ele fez com que fossem concluídas obras que começaram no século passado. Por exemplo, ele que deu andamento aí à Ferrovia do Sarney, né, que unia a casa dele no Maranhão ao Palácio do Planalto. E nem isso conseguiu. Então, o Tarcísio tem tudo para ser um belo governador, porque é um homem sério, trabalhando no Estado que tem dinheiro para corrigir o pouco que falta da infraestrutura. Ele vai melhorar tudo. E os acessos ao litoral vão ficar muito melhores. Até lá, ele vai salvando a economia da região com medidas corretas como essa. Ana, falando ainda em alternativas para solucionar essa tragédia, acomodar a população no litoral norte de São Paulo, Tarcísio prometeu, né, a construção de conjuntos habitacionais para moradores das áreas nos próximos 180 dias e ao menos 5 terrenos em São Sebastião foram indicados pela prefeitura para receber essas moradias e acomodar essa população desalojada. Paulo, acho que o Augusto foi absolutamente perfeito nesse resumo, né, do cenário da infraestrutura agora do governo de São Paulo, mas também do perfil técnico do governador, que foi ministro da infraestrutura do presidente Bolsonaro. Eu quero tocar no nome que o Silvio Navarro tocou, porque esse nome, curiosamente, não é celebrado pelas feministas, pela primeira-dama, Janja, que até hoje não foi visitar, né, ela que está praticamente em todos os eventos do governo federal, até em reuniões ministeriais, até hoje ela não foi visitar as vítimas dessa tragédia no litoral norte de São Paulo, não sobrevoou com o marido, não foi até lá, fez um tweetzinho que provavelmente a assessoria de imprensa fez. Eu queria tocar no nome da Natália Rezende, que o Silvio muito bem lembrou, a secretária aí de infraestrutura do governador, do governo de São Paulo, especificamente do governador Tarcísio de Freitas, que ela veio também da equipe dele, altamente técnica, humana e que está trabalhando incondicionalmente ali 24 horas nessa tragédia para salvar as vítimas, para tentar amenizar um pouco a dor dessas famílias, dessas pessoas. E, no entanto, a Natália Rezende não é mencionada por ninguém, muito menos pela primeira-dama, que deveria estar aí enaltecendo o papel importante de uma mulher importante do calibre da Natália Rezende nessa tragédia no litoral de São Paulo. Quero adicionar mais uma decisão aqui do governo do estado de São Paulo a respeito do fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em transportes públicos. O governador Tarcísio tuitou hoje na sua rede social: decidimos pelo fim da obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público do estado de São Paulo. Definição tomada após reunião do comitê científico com base em indicadores epidemiológicos. O uso segue recomendado a públicos de risco e permanece obrigatório nos serviços de saúde. E aí, Silvio, já era hora?
Já era hora, Paula. Lembrando que recentemente ele também acabou com a história do passaporte da vacina, né? Da carteirinha para quem era vacinado para poder ir a shows, visitar museus. Enfim, já era hora. E tem um documento recentemente divulgado pelo Conselho Federal de Medicina, dizendo que as máscaras são ineficazes no combate à Covid, né? E foram ali usadas, inclusive, também como instrumentos políticos. As máscaras que foram usadas politicamente para atacar o presidente Jair Bolsonaro, foram utilizadas até com frases, foram utilizadas com símbolos. Elas tinham várias finalidades, menos a proteção, porque eram ineficazes. É mais uma decisão boa, Paula. Continua havendo essa exigência em aviões? Foi derrubada pela Anvisa. Caiu agora, né? né? Caiu agora recentemente, mas muita gente que veio, por exemplo, à Bahia, veio passar o carnaval em Salvador, na Folia. Então, vieram de fora, de outros estados, de máscara. Depois tiraram a máscara, pularam o carnaval ali 3, 4 dias e depois colocaram a máscara para voltar aos seus trabalhos. Alguns por obrigação, porque é lei. Outros colocaram e ainda tiraram uma foto com máscara para dizer que estão protegidos, né, que estão ali firmes, não são negacionistas. E aí, Augusto, quer comentar o fim da obrigatoriedade de máscaras aqui no transporte público em São Paulo? Olha, acho perfeito, tá mais que na hora. Eu perguntei sobre aviões, porque é uma piada, eu vivo repetindo aqui. Eu sou desse tempo em que se dançava de rosto colado. Eu me sentia dançando de rosto colado com o passageiro aqui ao meu lado e com aquela máscara. Né? Aí vem, te serve um negócio qualquer, você tira a máscara, põe a máscara. Isso é uma brincadeira, é uma piada. E o PT começou o governo assim, né? Ou se aproximou da posse, assim, quando aparecia em público, todo mundo com máscara. Aí daqui a pouco eles estavam festejando sem máscara. Então, isso é uma bobagem, né? É uma bobagem.